Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um dos nossos cultos, Quinta Conectados. Louvado ao Senhor, porque hoje é um dia de feriado. Espero que você tenha aproveitado esse momento com a sua família. Que esse dia tenha sido prazeroso na sua história de vida e agradável na sua caminhada. Esse é o desejo do meu coração. E queria colocar para você hoje o nosso penúltimo culto dos nossos lares. Se essa for a vontade permissiva do Senhor, estamos concluindo o nosso culto do nosso ambiente familiar, porque no dia 17 nós estamos retornando ao nosso culto presencial nas quintas-feiras, no nosso salão de celebração. Então daqui só temos mais uma semana na nossa residência e depois disso estaremos juntos para celebrar ao Senhor nosso Deus. Coloca na sua agenda. Dia 17 de junho, às 20 horas, estaremos no nosso salão de celebração da Igreja Batista em Santana, para glorificar o Senhor nosso Deus. Depois de um ano e praticamente 3 meses, nós vamos voltar ao nosso culto presencial nas quintas-feiras. Entendemos que foi um tempo necessário, foi um tempo de prudência e cautela, mas chegou o tempo de nós começarmos a recomeçar a nossa história como igreja local, como igreja de Cristo Jesus, que entende o senhorio desse Deus perfeito. Então daqui só temos mais um culto e depois estaremos juntos com o Ministério de Louvor, Ministério de Multimídia, Recepção, todos juntos para glorificar o Senhor nosso Deus no dia 17, para glorificar esse Deus perfeito em majestade. Queria convidar você, após esse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Naum, depois do profeta Miqueias. Profeta Naum, um dos profetas menores, e ele é menor por causa do capítulo, não por causa da unção ou por causa da grandeza da sua figura de história, não, porque só são 3 capítulos. E aí eu queria abordar do profeta Naum somente um verso, Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. O profeta Naum, ele profetiza contra Nínive. Então, nesse princípio, ele vai falar sobre esse Deus, que o Senhor é bom, e é uma verdade plena e absoluta. O Senhor, ele é bom, perfeitamente bom. Queria ler com os irmãos, por favor, abra a sua Bíblia, livro do profeta Naum, capítulo 1, o verso 7, nos traz a seguinte verdade bíblica para a edificação dos santos nessa noite. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Lindo texto, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que verdade preciosa. Que verdade, ó Deus, plena e absoluta. Obrigado, Senhor, porque estamos caminhando para a conclusão dos nossos cultos, dos nossos lares, para se reunir, ó Deus, no nosso salão de celebração, para glorificar o Teu poderoso, ó Deus, e nome que está acima de todos os nomes. Por isso, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu estarmos reunindo nos nossos lares e te pedimos a bênção do Senhor para retornarmos à nossa atividade plena na nossa igreja local. Vai na nossa frente, vai nos direcionando, vai nos conduzindo para esse dia tão especial como igreja do Senhor. Fale conosco por meio dessa palavra, nos edifica nessa noite. É o que eu te peço no teu precioso nome, nome que está acima de todos os nomes, nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar um tema com os irmãos nessa noite. O Senhor é bom. Verdade, o Senhor é bom. E assim, irmãos, nós começamos a caminhar por esse livro do profeta menor, profeta Naum. Quem é o profeta Naum? Ele é um dos profetas menores. Seu livro é tão compacto, no dia que você for ler, você vai dizer, acabou, só 3 capítulos. Mas ele tem uma verdade tão linda que ele fala sobre a ira do Senhor contra Nínive. Ele quer preparar a história de um povo. Olha que Deus está nervoso com um povo que tem pecado, que tem saído do princípio do temor a Deus. Então é um livro de despertar, para acordar. E ele fala sobre a queda de Nínive, a queda que estava à porta, que viria sobre a história de um povo. E ele ele vem lamentar pela história dessa cidade, pela história desse povo que ia passar por um momento tão adverso, porque a ira do Senhor estava se voltando contra aquele povo.
Então ele quer trazer esse alerta, esse despertar, essa lamentação desse momento tão adverso na história de um povo. Seu nome significa consolação. Tão compacto, mas o significado é tão expresso quando diz consolação. Por isso que ele quer trazer uma palavra de consolo, uma palavra de despertamento, de agir para a história de um povo e entender a grandeza desse Deus. O objetivo desse livro tão compacto é mostrar que a história da humanidade está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Que tudo que está para acontecer, que vai acontecer, está diante de Deus. E o querer de Deus está acima da nossa vontade permissiva. E não há um homem que possa controlar esse agir de Deus. Os acontecimentos da história humana, somente Deus pode dar a palavra final. Ninguém tem o poder de reverter ou mudar qualquer conceito. Por isso que ele é um livro tão compacto, mas tão lindo e tão belo, que diz, olha, a palavra final é de Deus. Deus já sabe o que vai agir, da maneira que vai se manifestar na história dos homens. E esse profeta ergue a sua voz para anunciar 3 verdades. E eu queria compartilhar essas 3 verdades nessa noite, para a edificação da sua vida, para a minha edificação, para a edificação de quem está ouvindo essa mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Primeira verdade que o profeta quer colocar, a bondade de Deus. Eu quero abordar um pouco nessa caminhada dessa noite sobre essa bondade de Deus. Ele quer relatar que até na ira de Deus, Deus tem um princípio de bondade. Que as consequências que estão acontecendo porque Deus se irou com o contexto de uma cidade, mas Deus é bom. E ele quer relatar sobre essa bondade de Deus na história da vida dos homens e sobre essa grandeza dessa bondade. O segundo ponto que ele quer relatar com esse texto é que o socorro é de Deus. Deus é o socorro na hora da nossa angústia. Deus que tem a resposta para a nossa vida. E o socorro virá de Deus, porque o socorro procede de Deus. E a terceira verdade, o conhecimento de Deus. Que Deus conhece todas as coisas, que Deus não é pego de surpresa, que Deus já sabe a intenção do coração do homem, o que o homem irá fazer na sua caminhada, que Deus não é pego de surpresa como muitos pelos acontecimentos da história da humanidade. Deus conhece a mente, o coração e as ações dos homens, e Ele sabe de todas as coisas. E eu queria começar pelo primeiro princípio, quando o profeta ele coloca, o Senhor é bom. Eu queria falar sobre a bondade de Deus. O Senhor é bom. Há uma frase de um filme que diz, Deus é bom o tempo todo. E é uma verdade, porque o Senhor é bom. Há um texto muito lindo no Salmo 118, do verso 1 ao verso 4, relata que todos digam que o Senhor é bom. Que a nação de Israel diga que o Senhor é bom, que o sacerdote diga que o Senhor é bom, que todos digam que o Senhor é bom. Deus é bom. Há uma essência de bondade em Deus, de um Deus perfeito em majestade. A existência de Deus em perfeito amor, e nesse amor se revela em bondade. Tem um teólogo que todo seminarista ele estuda, praticamente nos concílios da Ordem dos Pastores, ele é citado porque ele é a referência prática, objetiva sobre a bondade de Deus e sobre o agir de Deus. A figura de Langston. E eu gosto dessa definição de Langston que ele declara no seu livro de teologia sistemática sobre essa definição tão precisa de Deus. Deus é espírito pessoal. Ele fala que Deus é espírito pessoal que se relaciona. Deus se relaciona comigo, Deus se relaciona com você. Deus ele é espírito pessoal, é um Deus que se relaciona, que se envolve, que se apresenta, que literalmente os homens podem se relacionar com Ele em uma vida saudável, de comunhão, um ser divino com a matéria pecaminosa, onde Ele vem restaurando essa matéria para chegar num dia glorioso para estar com Ele. É um Deus que se relaciona com os homens, que se manifesta em bondade. Langston declara que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom. E eu concordo plenamente. Deus é perfeitamente bom. Não há maldade em Deus. Deus não se alegra com a dor dos homens. Muitas pessoas viveram um tempo adverso nesses 1 ano e 3 meses de pandemia. Alguns tiveram percas no seu patrimônio, seu comércio não conseguiu sobreviver. Alguns perderam um parente, um amigo, uma perca traumática e dolorosa. Outros viveram momentos difíceis na sua história familiar,
acabando passando talvez por um divórcio, porque a pandemia obrigou a ter um convívio social e temperamento. O desgaste veio no seu matrimônio, que levou uma ruptura, uma quebra de aliança, chegando até um divórcio. Foi um tempo adverso para muitas pessoas. E para a nossa história de vida, porque entramos nessa neura, se eu pegar, como é que eu vou ser a minha vida? Será que eu vou sobreviver? O medo, a angústia, a preocupação. Mesmo nesse tsunami, desse momento adverso, Deus, na sua bondade, sempre esteve conosco. Deus não desamparou a nossa história de vida e a sua graça foi revelada. Então Deus é perfeitamente bom. Outra verdade que ele coloca é que nesse santo amor ele sustenta e dirige e governa todas as coisas. Langston diz que, olha, Deus, esse Deus tão perfeito, que no seu santo amor ele sustenta a minha vida, a sua vida. Mesmo nesse 1 ano e 3 meses de incertezas, de insegurança, a nossa vida foi sustentada por Deus. Deus sustentou essa matéria humana limitada e nos guardou e nos protegeu, porque se você está ouvindo essa mensagem, Deus te guardou até na presente data. Deus te livrou, Deus se manifestou, Deus guardou a sua existência. Então Deus é perfeitamente bom e sustenta e governa todas as coisas. Ele sustenta as nações, o mundo, o cosmos, tudo. Os planetas, tudo está diante do controle da soberania de Deus. E a sua bondade, Ele nos dá, mesmo sem merecer. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas crises, com as minhas lutas, com as minhas transgressões, a bondade dele é permanente, o amor dele é incondicional, a justiça é real, a misericórdia é manifesta. Deus é perfeito em sua grandeza. A história de muitos podem deixar a desejar com Deus, mas Deus em nenhum momento vai deixar quebrar essa aliança, porque a aliança de Deus é perpétua. Os homens podem quebrar esse princípio de temor, de lealdade, de vida que glorifica a Ele, mas Ele continua sendo Deus, porque a terra está cheia da sua bondade. A bondade desse Deus é revelada porque Ele criou todas as coisas. E quando Ele fez a criação, quando eu e você lemos Gênesis capítulo 1, Ele viu que era bom. E eu acho lindo porque se conclui, Deus viu que era bom, Deus viu que o que Ele fez era bom. Então tudo que Ele fez foi em bondade, em amor, com um projeto lindo para a vida dos homens, por mais que quem fez macular esse projeto foi o homem com o seu pecado, mas a criação de Deus foi feita em bondade. Porque Ele viu que era bom, porque Deus é bom, a essência de Deus é bom. Ele nos dá a vida e preserva a nossa saúde, a nossa vida. O Senhor que tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. A grandeza desse Deus, a bondade de Deus. Chegamos na metade de um ano. Estamos caminhando agora para um ciclo de conclusão de um período da nossa vida, para um prenúncio agora, para uma raptura, para um final de um ano. E como o tempo passou rápido, já chegamos em junho. E Deus tem nos guardado, nos protegido. Ele nos dá o princípio da vida e também sustenta essa vida. Ele nos dá a família, nossa alegria. Esse coração tão limitado teve a graça desse banquete chamado amor familiar. Por mais que você possa ter as suas crises familiares, porque não há família ideal ou perfeita, não há casamento que você vai dizer, meu casamento é perfeito, isso não existe, mas Deus permitiu ter uma família para se ajuntar, para se alegrar, para viver o melhor de Deus na sua história de vida, nessa caminhada. Jesus é o dom supremo da bondade de Deus, e a salvação que Ele nos trouxe foi por amor, uma bondade revelada na grandeza de um Cristo apresentado aos homens. E aí eu concordo com declara o profeta Naum, o Senhor é bom. Entenda isso, Igreja Batista em Santana, Deus é bom. E esse atributo de Deus não tem como ser mudado, transformado, porque essa bondade é a essência de Deus. Deus não é mau, Deus é justo. Ao entender isso, irmãos, eu posso abordar o segundo ponto que o profeta coloca, um refúgio em tempo de angústia, socorro. Ele é o nosso socorro.
Ele é o nosso refúgio na hora da angústia. E quantos talvez tiveram um momento de angústia nesse ano? Momento que o seu coração ficou angustiado profundamente, em um choro, em uma angústia de sentimentos, em um tsunami de emoções, de momentos adversos, que o seu coração entrou em crises. O Senhor é o nosso refúgio diante das angústias. Deus não abandona o seu povo na hora da batalha mais amarga da vida. Talvez você teve uma perca sentimental. E Deus não te abandonou nessa hora dessa perca. Ele é esse refúgio em tempo de angústia, que o seu coração fica triste e abatido. Que a sua alma entra num choro profundo e as lágrimas não conseguem se conter. Ele continua sendo real e presente, esse refúgio, esse socorro na sua história. É Ele que se faz presente nessa hora mais amarga da vida. Quando você vê um parente em uma situação difícil, quando você vê a sua casa no momento adverso, Ele está conosco nessa hora amarga da vida, que se perde o sabor da vida e o prazer da vida. Ele não desampara os seus no vale sombrio da caminhada. Ele não vai nos desamparar porque Ele está conosco todos os dias, se revelando no seu santo amor e nessa bondade permanente desse Deus perfeito. Ele caminha conosco pelas ondas agitadas da vida. E tem meses que parece que as ondas chegaram numa altura que você diz, eu vou morrer. Tem semanas que se apresentam como um de repente que são profundamente desesperador. E aí só nos resta entender que Ele é o nosso socorro. Que Ele é aquele que vai ter o poder de dizer, aquieta-te. Que controla todas as coisas, governa todas as coisas, mesmo quando as lágrimas vêm rolar pela nossa face. Ele é o nosso refúgio, nosso escudo protetor. Mesmo assim, nesses dias mais tenebrosos, nos dias mais complexos da nossa vida, Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos traz para o aconchego da sua bondade, misericórdia e amor permanente. Nossos amigos mais chegados, nosso abrigo nessa história de vida não é tão real como esse verdadeiro amigo e esse abrigo eterno que provém de Deus no momento mais adverso. E eu quero convidar a você a se apegar nesse Deus perfeito. Se apegar nesse Deus perfeito que Naum coloca, entendendo que esse Senhor, Ele é que nos protege e os que conseguem entender desse refúgio que procede dEle. Na hora de mais angústia, Deus vai se revelar ao seu coração em bondade e em justiça. E o que eu quero que você entenda que nem sempre Deus vai nos livrar da angústia, mas sempre vai nos fortalecer diante da angústia. Então você diz, mas Deus não me poupou. Verdade. Deus não nos poupa porque nesse mundo nós teremos tribulações. E Ele passou por muitas tribulações e como Ele venceu, nós iremos vencer. Mas mesmo que Ele não venha te poupar dessa tribulação, Ele vai te fortalecer na hora da angústia. Aquele que nos sustenta, que nos fortalece, que nos faz entender que Ele é Deus. Que independente da circunstância, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser reverter, Ele é Deus. Se Ele não quiser reverter, Ele continua sendo o meu Senhor. Ele continua sendo o seu Senhor. Ele continua sendo o nosso Deus, perfeito em majestade. O futuro pode ser incerto para nós, mas jamais será para Deus. Eu não sei o que irá acontecer até dezembro. Não tenho consciência ou noção. Porque o amanhã não me pertence e eu não posso acrescentar uma hora que seja a minha história de vida. Mas eu sei que o meu Deus já sabe o que irá acontecer nesse ano. Eu sei como é que vai se encerrar, Ele já sabe como é que vai encerrar a história de 2021 e qual será o prenúncio de 2020. E eu me apego a esse Deus soberano que sustenta todas as coisas e que acaba pela sua bondade sustentando a minha história de vida e a minha família. E que a vontade dele sempre será boa, perfeita, agradável e permissiva para a glória do nome dele. Deus perfeito em majestade. E eu queria caminhar para uma conclusão, como declara o profeta. Ele protege os que nele confiam. O conhecimento de Deus. Ele protege os que nele confiam. Eu quero convidar a você a confiar em Deus.
Talvez nesse 1 ano e 3 meses você perdeu um pouquinho as suas convicções. Talvez você passou alguns momentos tão adversos que a sua fé foi um pouco balançada, abalada. Mas olha, Deus continua no seu trono inabalável. Continua sendo Deus de glória e majestade. Então se apegue a Ele. Confia nele. Deposita a sua esperança nele, porque Ele vai revelar porque Ele é confiança permanente e perpétua. Nossa segurança está no fato de Deus nos conhecer. Deus conhece as nossas debilidades, as nossas limitações. Deus não vai te dar uma luta que você não possa suportar. Deus é bom e essa é uma verdade. E Ele sabe até onde essa matéria suporta, até onde aguenta. E quando Ele sabe que essa matéria não vai suportar, Ele entra com a sua bondade trazendo um escape, uma solução, uma provisão, um agir da sua bondade. Deus te conhece desde o seu ventre, da sua mãe, do ventre materno. O Senhor te conhece de maneira profunda e particular. Deus te conhece toda a sua história. Deus sabe seus momentos felizes, seus momentos de choro, seu DNA. Deus te conhece melhor do que ninguém. E é esse Deus que nos trouxe a vida e sustenta a nossa vida, que eu quero convidar a você a entender que Ele é bom. Por mais que a sua mente não venha entender, mas a bondade do Senhor é real. E eu quero convidar a você a entender como declara o profeta Naum. O Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, e Ele protege o que neles confiam. Nunca se esqueça, Deus é bom, meus irmãos. Não esqueça, Ele é o seu refúgio na hora da sua angústia. Não esqueça, Ele te conhece melhor do que ninguém. Esse Deus plenamente conhece e Ele vai te proteger porque você confia nele. Queria orar com você nessa noite. Queria novamente trazer ao seu coração. Estamos voltando. Hoje foi o nosso penúltimo culto. Quinta-feira que vem é o nosso último culto dos nossos lares. E aprovando ao Senhor nosso Deus. Dia 17 estamos juntos às 20 horas para celebrar esse Deus perfeito e majestade, porque juntos somos melhores. Equipe da recepção, multimídia, nossa equipe do Ministério Louvor, instrumental, estaremos juntos para glorificar o Senhor nosso Deus. Eu convido a você a não faltar esse culto desse retorno, para que possamos agradecer ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse feriado e que muitos passaram com a sua família. Abençoe, Deus, esse final de semana, que seja um final de semana abençoador na nossa história de vida. Abençoe, Deus, o nosso culto que teremos o Senhor no domingo de manhã e no domingo à noite, celebrando o Teu santo nome e exaltando o Teu nome que está acima de todos os nomes. Abençoe os meus irmãos, abençoe, ó Deus, a Tua igreja, abençoe, ó Deus, a nossa caminhada no decorrer desse mês e no princípio desse trimestre. Assim eu peço ao Senhor nessa noite, porque eu entendo a grandeza de um Deus perfeito que Tu és. É o que eu te oro nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada na presença do Eterno e que a sua família continue firmada na rocha que é Cristo Jesus. Fiquem na paz e até domingo de manhã. A paz.